E aí, moçada, estamos de volta. Estamos indo para o nosso quarto episódio. Continuo zanzando dentro da área da saúde. Hoje eu trouxe para a gente conhecer, legal, para ter um baita papo, com uma psicóloga, doutora Aline Cardoso Costa. Aline, tudo bem? Tudo bom, Miranda? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Beleza. Acho que tem tudo a ver a nossa área, né? A psicologia junto com a atividade física. Bora lá. Andamos junto. Bom, Aline, é do interesse de todo mundo. Nós queremos saber, queria que você se apresentasse. Da onde você vem? Show. Nasceu aonde? É interessante até porque eu sempre sou convidada para falar sobre um assunto de psicologia, sobre falar de mim mesma a primeira vez. Vamos lá. Então, Aline Cardoso Costa, há 13 anos Costa, sou casada. Legal. Sou de Blumenau, nasci em Blumenau e vim fazer faculdade em Balneário Camboriú e fiquei, né? Já pretendia desde cedo fazer Univale. Fiz Univale, depois fiz pós em Curitiba. Mas pera um pouquinho, até a gente chegar aí. Quem são teus pais, Aline? Meu pai é Raul Cardoso, atleta. Temos bastante para falar dele também. Pedestrianismo, né? Ele Corrida de rua, né? Já foi maratonista, hoje corridas mais curtas, né? Com seus 75 anos ainda corre prova correndo todo final de semana. Tá. Mamãe, Aline? Minha mãe, Maria Salete Miller. Meus pais são divorciados há 10 anos. Minha mãe formação dela, ela é professora, né? Minha mãe é formada em pedagogia. Que foi professora, ela atuou há alguns anos, depois trabalhou... A mamãe e o papai são de Blumenau? Os dois são de Blumenau, se conheceram, ficaram casados lá há 30 anos. E hoje minha mãe mora aqui em Balneário, meu pai continua lá em Blumenau. Aline, a tua infância foi lá em Blumenau? Lá em Blumenau até os 17 anos. Até eu vim para fazer a faculdade. Mas tu já vinha para cá esporadicamente? Não. Sim, a gente já costumava passar verão, né, em Balneário, desde que eu era pequena, então já era acostumada com a cidade, já me sentia daqui. E tu estudou lá? O teu início foi lá? Eu estudei lá em Blumenau, no Colégio Santo Antônio, hoje Bom Jesus. Tá. Né, um colégio muito bom, que me deu uma base... É particular? Me deu uma base fundamental, assim. E tu fez todo o teu primário ali, que era o antigo primário, né? Fiz primário, ensino fundamental. Tu fez o pré? Não, chegou a fazer o pré? Fiz também. E depois eu fui pro ensino médio, que a gente chamava de segundo grau, né? Segundo grau, né? No Energia, mas também em Blumenau. Tudo em Blumenau. Eu tenho 2 irmãos mais velhos também, um ano e 9 meses mais velho, e outro é 7 anos mais velho que eu. Tu é a caçula? Eu sou a caçula. São 3 então, né? Somos em 3. Um continua em Blumenau, o outro mora em Florianópolis. Aline, diz uma coisa, a tua infância lá, como é que foi? Minha infância foi, assim, uma infância tranquila. Eu era uma menina muito tímida, né, ficava mais do ladinho da mamãe, assim. Eu fui me desenvolver mais na adolescência, assim, Era de muito, ser mais expressiva. Xodó por ser a única menina? Não. Por ser a mais nova, né, a princesinha, digamos assim. Tá. Então, eu era muito, muito quietinha, assim, sabe? Muito tímida. Sofri um pouquinho com isso, com essa timidez, sabe? Fui trabalhar mais tarde até em terapia, isso. Lá em Blumenau, vocês moravam aonde? Era centro? Não, subúrbio? era um bairro mais afastado, assim. Era um bairro, até a gente não tinha vizinhos, não tinha aquela coisa de... Mas era uma infância fácil, pé no chão e tal? Era uma infância... Eu tive um privilégio de ter uma infância bem tranquila, assim, sabe? Financeiramente e tal. O meu pai sempre teve bastante preocupação e dar o conforto e o melhor estudo pra gente, né? Pra mim e pros meus irmãos. Que bom. Então, a minha infância, eu não tenho do que reclamar. Lino, vamos lá. Som resolvido, produção já tá... Vamos embora. Linex, da tua infância, da parte esportiva, o que tu fez quando era criança? Eu fiz balé, 4 anos de balé. Com que idade? Eu sou bem ruim dessa coisa de data, tá? Mas eu era bem pequena ali, devia ter uns 7 anos, devo ter começado por ali. Foi a primeira atividade? Foi a primeira atividade física, balé, e na época a gente falava dança moderna, agora eu acho que é o jazz, né? Então eu fiz 4 anos dos dois. Me apresentava no Teatro Carlos Gomes, que é um teatro bem... É lá de Blumenau. Isso, bem legal, lá de Blumenau, muito bonito. Então a gente fazia as apresentações, eu gostava muito. Até quando eu ia para sapatilha de ponta foi quando eu parei, sabe? E parei assim, até, Miranda, por
a falta de incentivo da professora mesmo de balé. Eu sempre tive um problema de sobrepeso, eu sempre fui uma criança gordinha. Tá. E no balé é muito exigido essa questão da magreza e tal, do corpo. Então, eu parei daquela insistência de tipo, Aline, se tu quiser continuar, se dar bem no balé, tu tem que emagrecer, tu tem que emagrecer. E aquilo foi me acuando, sabe? Eu não me sentia à vontade. E hoje, até olhando nas fotos, Miranda, eu nem era aquela criança tão acima do peso, sabe? Mas foi uma coisa que me marcou, eu gostava muito de dançar. E depois, o que você fez? Depois, eu não tive, assim, uma continuidade de atividade física. Eu, no início da adolescência, ia um pouquinho para academia, parava. Blumenau. Em Blumenau ainda. Fazia um pouco, parava. Então, eu fiquei nessa de academia, né? Aí, vim com 17 anos para Balneário Camboriú, né? Então, eu morava em Balneário, estudava em Itajaí. Mas quando tu veio para cá, a família veio? Como é que foi isso aí? Não, eu vim sozinha, vim morar sozinha. Né? Com 17 anos? Foi uma experiência muito legal. Assim, mas esses 17 você já estava ingressando na faculdade? Isso, não. Eu comecei muito cedo, né? Eu estava sempre um ano avançada na escola, porque eu comecei no primeiro ano cedo, então eu fui sempre adiantada, digamos assim. Então eu terminei o terceirão e já ingressei na faculdade, eu tinha só 17 anos. Tu entrou na faculdade com 17 Com 17, me formei com 21. Nossa, bem cedo também, né? E quando tu veio pra cá, tu fez alguma coisa a nível de atividade, não? Aí eu comecei também academia. Fiz um tempo de academia, aí eu tive um problema no joelho. Tava dor no joelho, fui no médico, cirurgia. Que até hoje em dia a gente, né, questiona, será que precisava de cirurgia, será que não precisava e tal. Tem situações que é até dispensável, né? Exatamente, porque a dor época, continua, o cara né? evitava tratar, né? Isso, era só na faca, né? Então fui pra faca 2 vezes no joelho e fiquei com muito medo de fazer atividade física. Natural. Sabe? Porque talvez não fiz uma fisioterapia correta. Então, a minha perna até hoje dessa cirurgia, ela é mais fina que a outra. Sabe? Então, eu sempre tinha um receio, uma fraqueza nessa perna. Então, eu ficava um pouco academia e parava. Depois dessa cirurgia, eu, por recomendação até da fisioterapeuta, eu comecei natação. Que legal. Você nadou aonde? Ali na Vida Ativa com o Jean, sabe? Que é uma academia aqui de balneário só de natação, muito legal. Uma referência aqui na natação. Uma referência e ainda existe, né? Sim. E eu fiquei ali quase 3 anos, que eu gostei da natação, sabe? Me identifiquei. Teve até uma vez que a gente, ali com a turma, treinou para ir nadando até a Ilha das Cabras. E você realizou isso aí? Fui. Achei legal. Que era mais fácil do que é. Mas foi, né? Mas fui, sabe? Quase morri. Considerado a travessia de mar aberto. Pois porque assim, foi toda uma equipe com salva-vidas em stand-up junto, sabe? Foi uma experiência muito legal que eu levo pra minha vida, assim. Não sei se faria de novo, porque é muito difícil, né? Mas treinava nessa época também? Treinava e tinha ali, né, o apoio dos professores. Tinha o contato com o meio líquido, já tinha aquela adaptação. Então, foi as minhas experiências, assim, com esporte, né? Então, essa aí da natação... Tu correu também, né, Aline? Eu tinha uma época que eu tava numa academia e daí o pessoal lá, vamos fazer uma corrida de 5 quilômetros, dessas que tem aqui em Balneário. Essas provinhas. Essas provas que tem todo ano, né? Daí eu, não posso ser desafiada, né? Então, bora lá, vamos fazer. E corri, assim, foi muito difícil. Foi uma corrida de 5 quilômetros, porque eu tava com muito sobrepeso, sabe? Mas fiz. Mas finalizei, legal, assim. Foi também uma superação, assim, uma conquista, porque eu achava que eu nunca ia conseguir correr. Dei uma andadinha no meio da prova e tal. Mas foi muito gratificante conseguir finalizar. Eu acho que o esporte é isso, né? A gente conseguir se superar a cada treino. Conquista, objetivo, foco e a realização. A realização, assim, foi pra mim muito, muito legal, assim, sabe? De ganhar aquela medalha e tal. Aline, eu conheço... Aí teve mais alguma atividade física que tu fez? Foi academia e tal? Foi daí mais ou menos isso. Eu conheço um pouquinho da tua história. O que eu queria saber? Hoje você tem um projeto muito bem montado e que você vem desenvolvendo, que nós vamos conversar daqui a pouco. O sobrepeso, que faz parte
da vida de muita gente. Como é que você vê isso aí? No teu caso, era uma predisposição genética, você já trazia isso de família, você foi uma criança com sobrepeso, ou você veio adquirindo sobrepeso ao longo, depois de adolescente? Como é que foi isso aí? É bem legal a gente falar sobre isso, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Algumas pessoas ficam um pouco tímidas de falar sobre isso, mas eu digo que eu tenho sobrepeso desde antes de eu nascer. Tá. Porque a família da minha mãe tem uma predisposição... A obesidade mesmo, né? Quer dizer, existe uma hereditariedade ali no negócio. Isso, então né? eu já nasci com essa desvantagem, digamos assim, né? Ok. Mas aí eu fui, sim, um bebê bem gordinho, uma criança sempre com sobrepeso, o que me traz dificuldades até hoje, sabe, Miranda? Então hoje, né, eu tenho uma vida muito saudável, que eu demorei muito para ter, mas o sobrepeso me acompanha ainda hoje. Então é uma luta diária, eu digo. Sabe? O sobrepeso é uma predisposição genética. Então, quem tem, porque a obesidade, você melhor do que ninguém sabe que é uma doença. Isso. Para quem não trata. Isso, e a gente tem que entender isso, né, Miranda? E não trata. Que é uma doença. É uma doença. Né? E que pode trazer muitas consequências. Sim, uma e que eu tive várias consequências. Uma série de síndromes metabólicas que são em função da... E até dores, né? Eu tenho problemas hoje em articulações por causa do sobrepeso. Eu acredito nisso. Não. Aí eu vou cair no teu projeto, que o teu projeto é maravilhoso. Há quanto tempo você já está dentro dessa toada que você adotou? Treinamento, alimentação e o acompanhamento de especialista. Quanto tempo tu faz isso? Então, digamos que eu mudei a minha vida para esse projeto faz em torno de 2 anos e pouco, assim, de levar a sério mesmo. Não, levar a sério porque se tornou um estilo de vida, isso, Aline. Isso. Porque eu, como trabalho com treinamento, e chega setembro, o cara quer perder tudo aquilo que ele excedeu, que é o andorinha de verão, que não é saudável. Porque aí você vai perder peso na porrada. Passando fome, então, às vezes, de uma maneira que não é saudável. É um monte de besteira. E você tem um projeto a longo prazo. Você já perdeu mais ou menos... Eu perdi um pouquinho mais de 10 quilos, né? Nesses últimos 2 anos, aí vamos colocar... Que excelente, porque de mudança o teu corpo de vem vida. se adaptando a essa situação, né? Isso, e assim, Miranda, na verdade, desde adolescente, desde dos meus 15 anos, eu tentei várias coisas, mas essas coisas de dieta maluca, de medicação, de tudo quanto é gente que fala, de injeção daqui, de injeção de lá. Sim. Então, assim, pra mim é uma lembrança que eu tenho na minha cabeça, que eu digo que antes era traumática, hoje não é, hoje eu lido com isso, é que com 10 anos eu fui a primeira vez numa endocrinologista. Né, por né, uma intimação dos meus pais. Não, tu tem que ir numa médica, porque assim não dá, né? Então, daí que eu vi que eu era uma criança com muito sobrepeso, né? Mas aí eu fui na adolescência fazendo coisas bem radicais. Eu fiz várias loucuras para emagrecer e emagrecia. Eu já cheguei a emagrecer 25 quilos, assim, em 3 meses, sabe? Uma loucura. Que são aqueles tratamentos daquilo que eu vinha falando, que não sai do nada para lugar nenhum, porque depois... Isso, e daí depois eu emagrecia 25 e você engordava não 30. Mantém eu não mantinha, aquele estilo, eu emagrecia sem atividade física. Que se chama de sanfona. Isso. Mas a gente, a própria pessoa provoca a sanfona por não dar continuidade naquilo que vem a fazer. Exatamente. Então, assim, chegou uma hora que eu pensei, não, eu quero saúde, né? E claro que é quando, digamos, a água bate na bunda, né? Eu tive um problema... mudou o estilo de vida, né? Isso, eu tive um problema de saúde, eu tive um problema de úlcera no estômago, sabe? Que eu fui numa nutricionista muito legal, que ela vê todos os aspectos da pessoa. E daí que eu comecei a entender que a obesidade é uma doença. Sabe? Que eu ficava sempre... E que você precisava mudar, né? E que eu precisava mudar. E que só dependia de mim. Né? Isso também, claro, fazendo terapia em paralelo, porque o psicólogo também precisa fazer terapia. Não, fundamental, ter até seu porque acompanhamento psicológico. é uma parte que a gente vai entrar, porque eu entendo que eu trabalho com emagrecimento já há muito tempo, Aline. O cara com sobrepeso, ou com um percentual de gordura alto, a cabeça dele é gorda. Sim. Então, o fundamental, se você não tiver um apoio psicológico, não é o treinador que vai mudar a tua história. Exato. Isso é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes o pacote, o cara, não é muito caro, mas tem coisas que são fundamental. O alicerce disso aí é porque
quem manda nisso aí tudo é a tua cabeça. É bem legal tu falar isso, Miranda, porque assim... Emagrece, engorda, o porco, é o olho do dono que estabelece as metas, entendeu? Isso. E ele tem que crer, ele tem que comprar a ideia. Se ele não comprar essa ideia, não adianta. Porque a gente não mudar, isso você consegue através do profissional especializado. Exato. Não é o treinador. Eu acho que é um conjunto, um trabalho multidisciplinar, né? E a gente, eu digo, quem tem sobrepeso e é gordinho, tem a mania de querer ser emagrecido. Sim. Né? Sim. E não... O cara, inclusive, paga o que for, e eu já fui essa emagrecido. pessoa, né? Exatamente. Para ser emagrecido. Só que, na verdade, depende só de você. Tem os auxílios aí, às vezes a gente precisa de algum tipo de medicação com acompanhamento, porque como a gente falou, é uma doença. E é um né? tratamento. A medicação faz parte do tratamento de emagrecimento. Exato, mas tem que ter muito consciente que se tu não fizer a tua parte, não tem milagre. Não tem milagre, nada acontece. E as pessoas ficam naquela de só se queixar. Eu era uma pessoa de me queixar de ir em vários médicos, tá? Para ver se alguém me dizia o que estava errado no meu organismo, sendo que, na verdade, a conta é só uma. Eu estava comendo mais do que eu estava gastando. E você corria atrás de uma muleta aqui. Isso. Ai, meu Deus, eu tenho problema de tireoide, de certo. Normalmente, sabe? Eu tenho hipotireoidismo. Meu metabolismo é lento. É lento e tal. Da tireoide. Eu tenho um metabolismo um pouquinho lento por causa da genética. Né? Mas de coisas, de medicações que eu não deveria ter usado na adolescência e tiveram consequências. Mas isso é, digamos assim, 10%. Então eu não posso usar isso como muleta, né? Linex, diz uma coisa pra mim. Você treina 5 vezes por semana? Eu treino, na verdade, 5, 6 vezes por semana. Normalmente isso 6 acabou vezes. se tornando um hábito. Como é que aconteceu isso? Isso pra mim, assim, hoje faz parte da minha vida. Tipo, 8 horas da manhã, tu não pede atendimento de emergência pra mim, não me chama pra nada. 8 horas, das 8 às 9 eu tô treinando. O teu horário, aquele que você é o horário estabeleceu para você eu tirei para mim. Da tua saúde. Cuidar da minha saúde em primeiro lugar, né? Legal. Eu me preocupo sim com o emagrecimento, não vou mentir para ti, ser hipócrita, dizer, é só uma consequência. Não, eu me preocupo com o emagrecimento, mas a minha saúde em primeiro lugar, né? Claro. Porque eu já tive alguns probleminhas de saúde. Então, para mim, 8 horas da manhã é sagrado o meu treino. Eu tenho um cuidado com a minha alimentação também. E daí, depois do treino, eu vou trabalhar. Tá? Aí eu escolho o quê? Trabalhar até um pouco mais tarde da noite, sabe? Pra ter o meu momento. Porque pra mim funciona. Você cuidar da tua saúde. Né? Funciona eu acordar e treinar. E tá bem durante o dia. E eu tento também dar muito exemplo para meus pacientes. Não só falar e não fazer, né? Porque a atividade física, eu falo para todos os meus pacientes, faz parte do tratamento da saúde mental. Ok. É fundamental. Sim, até por causa das liberações hormonais que tem. Isso. E melhora um monte. E eu tinha, assim, Miranda, um pouquinho de aversão à atividade física. Aversão no sentido que, assim, o meu pai, ele é atleta, né? Então, desde que eu me conheço por gente. E era uma coisa, assim, que ficava... Ai, meu Deus, né? O meu pai é demais, faz exercício demais, é um vício dele e tal. E eu não olhava pelo lado positivo. Tá. Era uma referência que acabava sendo negativa para ti. Negativa. Porque estava muito longe daquilo que você podia fazer. Exato, né? Então, hoje, quando eu criei esse hábito, eu vejo que eu preciso disso para minha saúde mental, para minha saúde física, para o meu ânimo. Maravilha. Para tudo, sabe? Line, mudando de saco para mala. Saco para mala, de pato para ganso. Tua família hoje, quem é? Quem compõe o teu time? É você? Eu sou casada com Carlos Augusto Costa, que é psicólogo que é o Carlinho, também. Eu chamo carinhosamente de Carlinho. Carlinho é psicólogo também? Psicólogo também. E como é que é essa relação? Cara, é fantástico. Psicólogo com psicólogo. É fantástico. Até funciona? Funciona. Funciona porque, assim, eu acredito, Miranda, que a base para um relacionamento sólido é o diálogo. Mas vocês levam trabalho para casa, discute paciente, como é que funciona isso aí? Às vezes sim, a gente às vezes acaba gostando de discutir casos, né? Ele é psicólogo perito judicial, então ele atende uns casos bem punk, assim. Você formou primeiro?
Eu formei primeiro, eu sou formada há 15 anos. Tá. Ele é formado há 5 anos. Tem muita gente que acha que fui eu que influenciei ele a fazer psicologia. Mas não foi. Não. Ele, antes da gente se conhecer, que ele morava em Lages, ele já tinha iniciado a faculdade de psicologia. Legal, Mas aí legal. ele veio para Itajaí para melhores oportunidades, E ele né? está formado há quanto tempo? Há 5 anos. E como é que funciona? Cala a boca, manda seu, eu tô formado há 15 anos. Rapaz, cara. Você tem muito que aprender aí. Eu digo que eu aprendo muito com ele também, não, sabe? brincadeira minha. Porque, mas é que muita gente acha Você que... já foi meu estagiário, rapaz. Mas, porque como ele tem uma experiência diferente, Tá. ele ficou muito tempo no fórum fazendo mediação familiar e tal. Então ele tem uma Que experiência é uma área diferente. que você não conhece, que eu, né? Que tu não tem vivência que eu não me ali, né? especializei. Então É. ele trabalha com juiz, ele trabalha com assessor de juiz, com promotor. Então é muito legal essa troca, né? E a gente sempre procura manter assim de não... E ele tem uma pegada na tua área? Não. Sim, Ou é mais ele voltado também pra atende aquilo? alguns pacientes particulares, como Tá. eu. Não é a paixão dele como é a minha. Tá. Eu não me vejo fora de consultório, Ok, né? Eu sempre, ok. nesses 15 anos é em consultório que eu trabalho É o todos teu os métier, dias. né? É o teu foco, né? E eu tenho até que cuidar, porque às vezes eu trabalho demais de tanto que eu gosto, Tá. né? Mas a gente troca muito, assim, sabe? O que tu acha? Eu tô há tanto tempo fazendo isso com o paciente, parece que eu não tô tendo resultado. É muito legal essa troca. Nenex, filhote, vocês ainda não... Ainda não temos, mas está Tá na programação. na programação do próximo ano, se Deus quiser. É, que legal. A mamãe mora contigo, é isso? Isso, É. a minha mãe mora com a gente, Ok. né? E é uma relação que a gente administra bem, assim, não é Sim. fácil, vou te falar que não é Sim, fácil, sim. né? Mas o meu Mas faz marido, parte, né? o meu Família. marido é uma pessoa muito família, né? É. Ele infelizmente já perdeu os pais muito cedo, perdeu Tá. o irmão e tal, perdeu muitas pessoas da família, então ele abraça muito a minha família. Eu aprendi muito com ele sobre isso, Tá. sobre ser mais família, sabe? Sobre a gente se aproximar mais, porque na verdade, Miranda, eu escolhi psicologia, porque é muito lindo para ajudar as pessoas. Não, né? Porque todo mundo tem essa família doida. E eu não sei. podia ser diferente. Não, mas me responde isso, que agora que eu vou entrar nesse negócio. Bora. Aline, psicologia, faculdade de psicologia, como que aconteceu isso aí? Isso que eu quero saber. E quando que foi, onde tu fez tua Aham. formação? Então, desde que eu tinha 12 anos, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer psicologia. Ah, é. 12 anos. Assim, não, era isso e mais nada. O porquê, cara, eu nem me lembro pra te dizer, porque assim, da família eu não tinha influência, até era aquela coisa que ainda tem hoje. Psicologia não dá dinheiro e tal, né? Não tinha aquele grande incentivo, mas meus pais sempre me deixaram muito livre pra escolher o curso que eu Quem queria. fala isso é o Neymar. Psicologia não dá dinheiro. Ele ganha 22 milhões por primeiro jogando bola, né? cara? Né? Daí eu ia estar bem feliz também, né? Vamos falar depois disso também, que eu quero falar. Então, com 12 anos eu decidi que eu queria fazer psicologia. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, Tá. sabe? Até hoje eu sou, assim. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, né? É claro, às vezes hoje com mais Claro, flexibilidade, claro, né? claro, Mas aí coloquei na cabeça que eu queria fazer e que queria fazer na Univale. Porque eu queria, na verdade, morar sozinha, né? Tinha lá em Tu já Blumenau. veio de... tem Tinha em Blumenau na FURB, psicologia né? na FURB, Isso? que é um bom curso também. Tá. Mas eu sempre essa coisa de já querer ter a minha vida, sabe? Independência, né? Já foi correr atrás disso aí, né? E daí Legal. fiz o vestibular, comecei em Itajaí. Que ano foi isso aí? Isso foi em 2000 Um pouquinho, né? 2000 um pouquinho. Que eu me formei em 2007, Tá. tá? 2001. Então, eu sou 2001, péssima, 2002. ótima psicóloga, péssima matemática. 2001, 2002. Por aí. Daí vim e eu fiz uma faculdade bem focada, assim. Não era muito de festa, sabe? Claro, Tá. também muito eu trago da educação que meus pais me deram, Ok, né? ok. Então, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar enquanto eu estava na faculdade. Que bom, Tive, né? assim, 2 trabalhos só de temporada, sabe? Que aqui a gente tem, né? Os trabalhos de temporada. A psicologia, ela é integral? Não. Na minha época ela era. Hoje não é. Hoje ou é de manhã ou é de noite. Na minha época era de manhã e de tarde. Puxado, hein? Era bem puxado. Mas foi ótimo, assim. E também tinha que ter uma situação razoável, porque para tu não poder, não ter que trabalhar. Exato, exato. Então, Ok. eu digo que eu tive esse privilégio. Assim que você formou, já começou a trabalhar? Não. Assim que eu me formei com 21,
né? Muito nova, né? E comecei a atender. Só que com 21 anos, recém-formada, eu tinha um paciente por mês. Tá. Né? Uhum. Aí começou que eu passei uns perrenguezinhos, assim, que foi... É o perrengue da profissão, Da né? profissão. É o iniciante sem experiência, isso aí Isso. faz parte do show de todo mundo em tudo que é profissão. E daí foi assim, hoje eu entendo que foi muito importante ali os nãos que meu pai me deu, né? Porque a partir do momento que eu me formei, eu tinha que me virar sozinha, Tá. né? Não tinha mais a ajuda e respaldo familiar, Tá. né? Então, ali eu entrei em desespero. Tá. Né? Porque eu tava sempre com uma vida muito confortável, Aí, tal. ali você caiu na realidade. Ali eu caí na realidade. No mundo real. Exatamente. Né? A Alice saiu de campo. Exato. Então, aí eu pensei, como é que eu vou me sustentar, né? Porque não tinha, era eu e eu, né? Daí eu até tive um trabalho era meio período numa loja de sapatos. Isso aí, sabe? É o começo de todo mundo, né? Já tive até aqueles espaços Herbalife, sabe? Sei. Que o pessoal ia tomar shake, chá, não sei se hoje existe. Tá. Então eu tinha o espaço Herbalife. Quer dizer, se virava, né? Se virava. E aí, dava cara pra bater, mas né? eu nunca desisti de ter o consultório. Daquilo que era tua meta, teu objetivo, Isso, foi pra isso de que você atender. estudou. Então, Tá. eu tinha poucos pacientes, Tá. mas eu sempre ia pro consultório atender no meio disso, sabe? Eu nunca fiquei um ano sem atendimento, abandonei a psicologia. Ok. Como muitas pessoas que se formaram comigo, abandonaram a psicologia, porque a psicologia demora. Pra até tu Sim, fazer o nome. até tu fazer uma carteira, até ser tu se conhecida e sustentar tal. só dela. Sim. Então, assim, eu vou te dizer, Miranda, que quando eu estava uns 6 anos formada, que eu comecei a viver só da psicologia. Mas não é só na psicologia, Aline, é em todas as áreas. Várias áreas, fisioterapia, né? Na área da educação física também, do treinamento, fonoaudióloga, da medicina. Não, tudo tem um tempo de maturação até realmente você passar a ser conhecido e começar a fazer carteira. Isso aí, E querer trabalhar também, né, Miranda? Trabalhar. Eu vejo assim que... É aí que que divide, né, os meninos né? A linha ali é tênue, né? Tem a galera que fica e a galera que vai embora. Exato. E são poucos. E eu me foquei muito numa coisa que o meu psicólogo falou na época, que eu fiz uma pós-graduação com ele. Isso que eu queria saber, que pós que tu fez? Eu fiz uma pós-graduação em psicoterapias corporais, né? Tá. Que estuda todos os sintomas do corpo com a mente, com o emocional. Você fez aqui Eu fiz em Curitiba. Em Curitiba. Por 3 anos. Então, ia uma vez por mês lá, terminou a pós de 2 anos, daí eu fiz uma especialização de mais 1 ano de vegetoterapia analítica, que é entrar mais profundamente nessa área da psicologia corporal, tá? Qual a psicologia, hoje, como que você define que área da psicologia que você está? Hoje, então, eu atendo né, no consultório com base em toda essa teoria da psicoterapia corporal e também da sistêmica familiar. Então, eu atendo muitas famílias, Miranda. Junto, às vezes, coloco em consultório todo mundo junto ali para fazer uma mediação. Como eu atendo, às vezes, casais, pessoas da mesma família. Eu te atendo, podes atender minha filha também? Posso atender tua filha também separado e mantém-se a ética ali de não ficar um diz que me disse um pro outro, porque o objetivo é unir mais essas famílias, resolver os conflitos, né? Mas a minha base teórica é dessa pós de psicologia corporal, porque hoje a gente fala muito em somatização, né? E eu trouxe muito isso dessa pós. A psicossomatização é tudo que a gente acumula, né? E aparece através de doenças, tudo que a gente acumula de ansiedade, depressão, enfim, do nosso emocional que aparece no nosso corpo. Linex, eu tenho uma curiosidade. Psicologia esportiva. É uma especialidade? É uma especialidade. Tá. É uma Da onde surgiu isso aí? Quem atua nessa? É uma especialidade que eu nunca estudei muito a fundo, né? Eu tenho só o conhecimento por cima. É relativamente nova, veio dos anos 80 para cá. E o Brasil é o que mais se especializa nessa área, tá? Do que Estados Unidos e outros países. A psicologia do esporte é mais forte no Brasil, embora ainda poucos profissionais, tá? Ela é muito importante para principalmente atletas de alta performance
E equipes, tipo, jogadores de futebol. Mas não dá para viver disso, Aline, dá? Cara, se a seleção brasileira me contratasse, eu viveria disso, né? Que, inclusive, temos uma polêmica aí que CBF, o Tite... Não, mas o Tite não... Ele resolveu não levar. Ele não precisa. Ele resolveu não levar psicólogo. Ele é autossuficiente. Tanto é que foi uma merda que ele fez, né? No final das contas. Então, isso... O Rodrigo tá lá no pau da trave até agora chorando. Exatamente. O menino que bateu o pênalti. Deu bastante polêmica. Não é que o Que psicólogo ele salvaria. disse que ele não precisava que ele era que ele seria o da- psicólogo da seleção brasileira. Ele é o Parabéns. técnico, então ele tem que se especializar nisso, né? Parabéns. E o psicólogo, eu vejo que fez falta ali, principalmente, tipo assim, tivemos um Neymar lesionado. Como é que fica a cabeça de um atleta que estava colocando toda a expectativa de uma Copa em cima dele, ele se recuperando de uma Como lesão? fica a cabeça do resto que tem ele como Isso, como referência. a grande referência, é o salvador da pátria. Meu Deus, sem ele a gente não vai conseguir ganhar um jogo. Então aí que entra um psicólogo do esporte em trabalhar com uma equipe, sabe? E também tem muitas coisas assim, ó, Miranda, que a gente traz às vezes de casa problema. Aline, eu tenho... Não aprofundo de forma aprofundada assim, detalhes, comentários, mas, por exemplo, o Palmeiras tem uma equipe gigante de psicólogos lá. E esse time melhorou muito. Porque o Abel Ferreira, que vem da Europa, que vem de Portugal, tem isso como referência. Hoje... Cabeça, se não tiver cabeça, você não joga, você não ganha, você não tem foco, você não tem objetivo, você uma não tem pena que uma você pessoa... não tem comportamento. Então, uma pessoa de fora tenha que ter vindo e enxergado isso, né? Essa equipe anda do lado dele. Então é uma equipe imensa de psicólogos, elas trabalham muito em cima disso. E hoje o Abel, ele é uma referência. Se tornou uma referência. Porque... Apesar de eu ser corintiana, eu tenho que assumir. Mas aquela psicologia ajudou ele a ganhar títulos, cara. É verdade. Que é a força mental. Ele chama de força mental, ele sempre faz aquele. Porque o psicólogo do esporte, ele não vai só trabalhar, como muita gente acha, na motivação do atleta. Sim. É no foco, na disciplina. Comportamento. Isso. Eu já atendi jogador de futebol. E outra, né? Os problemas que vêm lá de trás, né? Porque exatamente, isso que eu ia te falar. A grande falar. maioria vem de uma situação financeira muito difícil, vem da favela, vem da periferia, Exato. E sem recurso financeiro, dormiu embaixo de arquibancada para se tornar jogador de futebol. Aí o cara passa de pegar 3 condições por dia para ganhar 300 mil por mês. Exato. Ele sai de uma realidade muito rápida. A cabeça não tem do estrutura para isso. Exatamente. Aí. Não estudou também, não tem uma formação. E a vida dele passa a depender só disso, e da família inteira, às vezes, passa a depender disso, né? Financeiramente. Sim. E então, assim, às vezes eu mesmo falo, a vida de jogador de futebol é muito fácil, porque tem ganha muitos milhões, né? Mas assim. Que é uma grande minoria, né? Mas menos a gente de 1% fala isso no senso comum. No mundo do futebol, menos de 1%. E a gente fala isso no senso comum, né, Miranda? Porque, na verdade, assim, até uma vez eu assisti um pequeno pedacinho do documentário que tem da vida do Neymar, sabe? Okay. E a pressão, às vezes, que ele sofre do próprio pai é uma vida, assim, que, fora o salário dele, eu não gostaria de ter. Eu não gostaria de ter nada em relação à vida dele, é só o dinheiro. É só o dinheiro. Ele não tem vida. Exatamente. Chama-se ele de menino, garoto Neymar. Ele as etapas, ele não passou por nenhuma etapa. Exato. Ele não teve adolescência, ele não Exato. teve... Então, assim, e não sei ele, mas precisa de um acompanhamento psicológico. Tem que ser só o psicólogo do esporte? Não, é importante também tu fazer a tua terapia individual. Sim. Mas o psicólogo do esporte, ele te ajuda em nível de equipe, né? E exercícios de alta performance. Line, onde tu atua? Hoje eu atuo aqui em Balneário Camboriú, na clínica Psique, na rua 770, ali no centro. Ok. Né? Ali tu tem teu consultório? Ali eu tenho meu consultório dentro da clínica. Na verdade, eu alugo uma sala à parte, né? Não faço parte da clínica. Hoje, né? Eu sou a Aline Cardoso Costa, uma clínica, né? E tenho os sonhos e projetos de logo ter a minha própria clínica, a minha e do meu esposo. Que é a perspectiva de futuro, né? Que é a perspectiva de futuro. Então, atendo ali... que horário que tu atende, Aline? Olha, atualmente eu tô da 1 às 10 da noite. Mas também quero melhorar isso para o ano que vem, porque não é saudável isso. Por isso que eu te falei antes. Às vezes eu trabalho
gosto tanto e trabalho mais do que posso, mas graças a Deus a demanda é grande, né? Tu dá palestra também, né? E isso, tem até esse ano foi bem legal, algumas escolas me chamaram para dar palestra sobre o Setembro Amarelo, para falar de suicídio, outra escola também para falar um pouquinho com os pais, sobre como tá a dinâmica com os filhos. E eu gosto muito também de sair um pouco do consultório e poder, né, esse conhecimento que eu adquiro nesses 15 anos, que eu tô sempre, nunca paro de estudar, né? Eu sempre tô fazendo um curso aqui, um curso ali, e daí eu poder também levar isso para mais pessoas. Isso também eu faço através da minha rede social, né? Eu penso, meu consultório tá cheio, que bom, beleza. Mas eu fico limitado de ajudar aquele número de pessoas. Então eu comecei há 1 ou 2 anos usar a minha rede social para também fazer vídeos e dar dicas para pessoas às vezes que não têm recurso para fazer terapia, porque realmente a terapia não é uma coisa barata, mas existe também meios gratuitos, como no SUS, nas universidades, né? Mas tem pessoas que ainda não procuram a terapia. Então eu uso a minha rede social para poder estar levando esse conhecimento e fazendo as pessoas refletir um pouquinho. Line, inclusive, me diz uma coisa. Nós temos um videocast aqui. Tu tem um programa no portal, não tem? É isso aí? Isso, eu tenho uma parceria com o Portal Fala Litoral, de um programa toda quarta-feira. Começamos como Dicas para a Mente, agora é Psicologia para Todos, que é mais uma maneira de a gente estar levando para todas as pessoas um pouquinho sobre a psicologia, autocuidado. Então é um espaço bem bacana para acompanhar. Não é entrevista, você vem com... Eu venho e trago um tema aleatório, a gente fez uma série sobre somatização, né? Mas eu trago temas que vêm muitas perguntas no consultório mesmo, então para as pessoas, às vezes, que estão em casa, se identificar um pouquinho e poder refletir. O pessoal assiste aonde? Como é que funciona isso? É através do Facebook ou no YouTube do Portal Fala Litoral, e eu copio e boto na minha rede social também. Qual o nome do programa, Line? Começamos com Dicas para a Mente, agora é Psicologia para Todos. Maravilha. A gente vai deixar o endereço aqui nesse vídeo, né? Então, quem quiser fazer contato contigo, vai ser nesse endereço que vai estar aqui no rodapé. Legal, isso aí. Show. Então tá. Linex, que é bom, dura pouco, Já né? Já foi, né? Tinha tanta coisa para falar ainda. Tem muita coisa. Line, 2 coisas que eu quero saber de você. Aline Moranguinho. Quem é a Aline Moranguinho? Aline Moranguinho. Aline Moranguinho, quem me deu esse apelido foi a tua esposa, né? Que nós treinamos juntos. E isso é uma coisa que me dá muita alegria. Né? De ter conhecido a tua família e todos os dias estar treinando junto e ter uma troca muito bacana, né, de carinho e seriedade junto com isso. Então, a Aline Moranguinho é a Aline que treina e fica tão vermelha que parece que vai ter um treco. Então, já está desmistificado. Outra coisa, Aline, eu soube, fofoca de bastidor, né? Sim, entendeu? Vamos lá. Que uma vez alguém te chamou de banana e você, abandonou a academia porque o cara te chamou de banana. Exatamente, essa história é bem legal, né? Eu tinha ali uns 18 anos, comecei a fazer academia e estava fazendo aquelas aulas que, não lembro na época, aquelas aulas de pegar peso e tal, e eu não conseguia pegar muito... Ginástica localizada. Isso, ginástica localizada. E eu, né, pamonha, do jeito que era, não conseguia pegar muito peso. E o professor Miranda, né, me chamou de banana. Mas eu fiquei, assim, enlouquecidamente brava. Não falei nada, né? Eu era muito tímida e tal. E nunca mais voltei pra academia. E aí, quase 20 anos depois quem que é o meu treinador, né? Nina, foi um grande prazer ter você aqui. Obrigada, Miranda. Gostei do nosso papo. Foi muito bom. Muito bom. Deixa um recado para a moçada em relação à psicologia, por favor. Em relação à psicologia, gente, eu acho que assim, todo mundo tem que parar para refletir um pouquinho como é que tá levando a vida, como é que tá levando a sua rotina, porque a ansiedade e a depressão tá crescendo a cada dia, assustadoramente. Não vamos pegar muleta e ficar só tomando medicação e abafar o que vocês estão sentindo. Vamos parar para ver o que está acontecendo, parar de reclamar e partir para ação. Vamos melhorar. Moçada, estamos fechando. A todos vocês um grande beijo e muito obrigado. O meu 5º episódio é uma educadora física, fera, case de sucesso, que tem
um estúdio de Pilates que é o maior da nossa região. Show de bola. Ok? Aquele abraço.